Olá, a paz do Senhor, sejam todos bem-vindos a mais uma pré-aula da revista Adolescer Mais de 12 a 14 anos. A nossa pré-aula de hoje é a lição de número 8, que tem por tema Tessalônica, um exemplo a ser seguido. E na mensagem valiosa nós iremos encontrar o seguinte texto: porque Deus não nos destinou para a ira, mas para a aquisição da salvação por nosso Senhor Jesus Cristo. 1 Tessalonicenses 5, versículo 9 e 10. Paulo, ele encontrou uma dificuldade, uma certa resistência ali dos mestres da sinagoga para falar sobre Jesus, sobre a salvação, sobre a vida, sobre a volta de Jesus, do Filho de Deus. Porém, embora ele tenha ali encontrado uma dificuldade de falar sobre isso na sinagoga, porque falava provocando tumulto, provocando uma certa confusão, os cristãos eles abraçaram muito essa ideia. Eles receberam Paulo com muito carinho, com muito ânimo. E aí Tessalônica se torna uma igreja como um exemplo a ser seguido, porque eles creram o que Paulo estava dizendo e começaram a se comportar, a entender aquilo. Então Paulo escreve a Tessalônica sobre a salvação, sobre a sua vida pessoal, sobre a volta de Cristo, que mesmo a gente não sabendo o dia nem a hora que Jesus virá buscar a sua igreja, nós devemos estar preparados, devemos estar constantes. Então Tessalônica hoje pra gente, essa igreja, ela se torna uma referência, ela se torna ali um manual a ser seguido, a ser aprendido e a ser vivido de maneira semelhante. Amém? Dica da psicologia. Na fase da adolescência, ela também é construída, alguma certa mudança, Além do físico, do cognitivo e também da autonomia. Com essa idade, ele começa a ter mais uma autonomia, sobre ir sozinho, voltar sozinho, a ter questionamentos e dúvidas também. Então, o físico está mudando, Você percebe que o adolescente de 12 anos, ele não é mais o mesmo criança de 10, 11 anos. Ele está mudando, tanto o menino quanto a menina. Há uma mudança física e também uma mudança cognitiva e também uma mudança emocional. E como qualquer mudança, em qualquer faixa etária, ela é muito importante. Ela precisa ser bem orientada, ser bem preparada. E nessa faixa etária, na adolescência, é essencial que os pais, professores, que o adulto responsável oriente aquele adolescente de maneira assertiva, de maneira correta. Muitas das vezes a gente fala alguma coisa para o adolescente, o instrui de uma forma meia brusca, meia ríspida, e isso pode gerar nele o quê? Uma baixa autoestima, uma dúvida sobre a sua própria autonomia. Então esse adolescente ele precisa desenvolver a autonomia dele, a assertividade, e isso é desenvolvido no dia a dia dele, nos nossos comportamentos, mediante a situação dele, nas nossas falas também. Então, sempre que possível, dê autonomia ao seu aluno, peça para ele ir lá falar com o pastor, peça para que ele vá lá resolver algum probleminha, claro que não grande, mas assim, baseado na idade dele. Olha, leva para mim tal coisa, faça para mim tal ato, desde ele se sentir útil, se sente o quê? Preparado, se sente autônomo. Então, sempre que tiver alguma coisa para fazer, que dê para ele fazer, dentro da segurança da igreja ou da sua casa, permita que ele faça e o instrua, olha, cuidado, preste atenção, olha, fale isso, olhe para um lado e para o outro, e assim você dá nele o que? A autonomia necessária para um bom desenvolvimento dele, tá ok? Bem, antes de finalizar nossa pré-aula de hoje, como sempre, gostaria de lembrar a você que você encontra o seu Piltim Adolescer Mais de forma gratuita lá no site da Editora Betel, que é o www.editorabetel.com.br. E o Piltim dessa aula, ele está assim incrível. Ele tem por tema Aprendendo uns com os outros. E o que mais me chamou a atenção, embora o texto seja incrível, foi o seguinte trecho: o equilíbrio é a chave para compreender o que Deus tem para cada um de nós, colocando as ideias em prática de maneira equilibrada. Uma vida equilibrada, ela é boa em todos os âmbitos, não só dentro da igreja, mas fora também. Então, trabalhe o PIL dessa aula com a sua turma,
sobre ter uma vida equilibrada, uma vida onde a gente sabe ali medir, não fazer demais, também não deixar de fazer, mas ter ali um equilíbrio que é muito necessário. E antes de finalizar a nossa aula, gostaria de lembrar você, professor, que você tem um recurso maravilhoso para acessar de forma gratuita nesse exato momento, que é a Ordem do Farol, que você encontra no site www.ordemdofarol.com.br. Entre agora mesmo, seja você um guardião dessa geração. Bem, a nossa pré-aula vai ficando por aqui. Até a próxima semana, se assim Deus permitir. Um beijo, a paz do Senhor e até lá. Tchau, tchau.